Bom, esperar um minutinho, né? Pessoal, convidando aqui o pessoal para entrar. Ó, Juliana, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre orientação profissional, tá? Sei que às vezes não tem muito a ver aí com o que vocês trabalham ou a fase que vocês estão, mas sempre bom a gente poder refletir sobre esse assunto, né? Então, fiquem aí com a gente, né? E aí eu vou deixar essa live gravada também, e aí pode ser acessada depois, né? Bom, pra quem não me conhece, né, eu sou a Aline, eu sou psicóloga. Eu trabalho já, sou psicóloga desde 2010, né? Me formei em 2010. Eu sou especialista em psicologia clínica. Trabalhei bastante no serviço público, principalmente com crianças e adolescentes. E desde da época da minha faculdade, até um pouquinho antes, eu sempre tive vontade de trabalhar com os adolescentes essa questão do projeto de vida. Quando eu tinha 18 anos, uma querida minha, amiga, psicóloga, ela fez um currículo para mim, né? E eu não tinha nenhuma experiência, né? Era o meu primeiro emprego. E aí ela começou a trabalhar comigo essas questões. E aí eu passei também a gostar de ajudar os outros, né? Em relação ao projeto de vida, o que deseja fazer. Então, digamos assim, que ela me inspirou muito, né? É... E aí, eu sempre gostei de conversar sobre isso com as pessoas, mas eu não tinha me especializado ainda nisso. Até porque na minha trajetória profissional, eu comecei, né, depois que eu me formei, eu já comecei a trabalhar na prefeitura. Então, a minha experiência foi mais direcionada para a saúde. E, e aí agora eu tô num novo momento, né? Que eu tô trabalhando aí no meu consultório. E também com com esse novo projeto, que é a orientação profissional. E é, eu quero apresentar o meu trabalho, quero conversar um pouquinho sobre esse assunto. E também para apresentar para vocês uma ideia que eu tive, uma novidade, tá? Então fica aí até o final. Prometo que eu não vou demorar muito também. Do trabalho que eu venho pensando em realizar. Bom, então vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história. Quando eu era criança, eu queria ser professora. Porque ser professora era um reconhecimento social muito importante para minha família, né? Apesar da minha família nem todos terem uma formação, né, profissional, uma graduação, eles sempre foram professores, né, na igreja, foram professores, sempre aprenderam muito sozinhos, né, e autodidatas, né, como a gente chama. E aí então isso me estimulava a ser professora. Então eu brincava com a minha irmã de escolinha, eu ensinei a minha irmã a ler e escrever, né? Então era algo que eu gostava muito. A grande questão é que quando eu cheguei no ensino médio, lá com os meus 15 anos, eu queria ser musicista, eu queria ser pianista. Então comecei a me preparar, né, para fazer a faculdade de música. E não é fácil, porque a faculdade de música também exige umas habilidades práticas bem rígidas, bem
estruturadas. Você tem que saber uma quantidade de músicas para apresentar. Tem toda essa prova, né, de habilidades mesmo em música. E aí acabou que eu percebi que eu não tinha todas essas habilidades e acabei que decidi aí começar a psicologia e foi uma boa escolha para mim. Então, o que eu queria dizer para vocês, eu também passei por esse momento de escolha e acredito que todos vocês que estão assistindo aí, né, ou vão assistir depois, também passaram por um momento de escolha, né, de um projeto de vida, né, o que eu vou fazer quando eu crescer, né? Então, é uma passagem da vida, então não tem como escapar disso, né? E desde 2021 eu venho trabalhando com orientação profissional, que daí foi um momento que eu me especializei nisso, né? E aí tive algumas experiências, né, durante 2022, foram muito legais. E cada vez mais tenho me interessado nessa área, porque eu acredito que para um projeto de vida, né, pessoal, às vezes a gente precisa de uma luz, né? Precisa de alguém para nos ajudar, né, auxiliar a enxergar o nosso caminho. Então, esse é o meu objetivo, né, ao ajudar os adolescentes no projeto de vida, ser uma luz para eles poderem enxergar o próprio caminho. E aí eu trouxe algumas reflexões, né, sobre essa questão. Primeira pergunta: a escolha profissional é o momento mais importante na vida, né, de uma pessoa? Ele é um momento importante, porém, como eu disse, é uma fase de conflito, né? Não só da própria pessoa, mas de todo mundo que está ao redor, porque eu preciso escolher, mas também tem várias pessoas ao meu redor que têm uma expectativa em relação à minha escolha, né? Então, é uma fase difícil, né? Mas, pensando que a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando, né? E que também a gente tem um ideal na nossa cabeça, né? Que quem tem sucesso é quem tem um bom trabalho, né? Ou quem adquiriu algum bem material, um carro, uma casa. Então, para poder chegar até esse ponto, precisa de um trabalho. Então, esse é um conceito que a gente não percebe, mas muitas vezes acontece, né? De influenciar as nossas escolhas. E aí, pode ser desgastante, porque às vezes você escolhe um trabalho que não tem nada a ver com você. Pode até te dar um dinheiro bom, mas não tem nada a ver com você. E aí o que acontece? Você vai se sentir desgastado, né? Adoecido, né? Isso vai ser muito prejudicial. Então a gente tem que refletir se isso realmente é algo que vale a pena seguir nesse projeto de vida. E para o adolescente que está nesse momento da vida, é mais difícil ainda, né? Porque ainda ele está formando as suas identidades, né? O que ele quer, é um pouco difícil para ele projetar para o futuro, né? Então imagina assim, que você está numa vitrine de doces e você precisa escolher só um doce, mas sem poder experimentar. Então, o que você vai levar em consideração? Você vai levar em consideração a aparência, o tamanho? Eu acho que esse é de chocolate. Acho que esse é de morango. São tantas ideias sobre o doce,
mas a gente não sabe se ele é bom ou não, só experimentando. Então, escolher sem experimentar se torna difícil. Esse é um exemplo muito interessante. Na mesma coisa, quando envolve uma escolha, né, de profissão, tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente está pensando aí nesse momento. Porque temos influências, né, sociais, né, que acabam contribuindo para o nosso momento. Nós temos nossos componentes pessoais, que são as nossas características, e os limites e as possibilidades, né? Eu sempre brinco com os adolescentes. Você pode ser um astronauta? Pode. Mas o que eu vou ter que fazer até ser um astronauta? Então, às vezes a gente encontra um limite ou uma possibilidade para aquilo que a gente quer. Então, a gente tem que compreender e conhecer os fatores de maior chance de ir em direção para o caminho da nossa escolha, para a gente poder fazer uma escolha assertiva, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora dos fatores. Primeira coisa são as características da profissão. Quando a gente fala sobre mercado de trabalho, a gente tem que lembrar que quando eu não vou fazer uma aula de história aqui, né? E uma aula de ciências sociais, né? Mas o trabalho, o conceito do trabalho se modificou bastante com o capitalismo, né? E então o mercado de trabalho tem a ver com a compra e a venda da sua força de trabalho. Então, se o mercado de tal profissão ele está saturado, é porque existem mais profissionais do que ofertas de trabalho, do que número de empregos. E vice-versa, se tem muita oferta de emprego e não tem profissionais, também fica num déficit, né? Então, o mercado de trabalho ele tem a ver com o momento político, né, e econômico que um país ou o mundo vive, né, e vai influenciar. O pessoal brinca, né, que psicólogo vai ter profissão para a vida toda, mas é porque a gente percebe que a nossa sociedade anda cada vez mais adoecida, né, então a gente acaba percebendo assim que talvez a psicologia seja realmente uma profissão aí pro resto da vida. Mas tem outros fatores que a gente acaba levando em consideração em relação ao mercado de trabalho. Hoje os adolescentes vêm se preocupando bastante com o aumento da tecnologia. E já antigamente, né, a tecnologia sempre foi algo que revolucionou, né, o mundo do trabalho. Porque o que o homem fazia antigamente, hoje muitas máquinas fazem. E isso é uma tendência de continuar, né? Pois, principalmente agora com a inteligência artificial, né? Cada vez mais isso vai tomando o lugar do ser humano. Mas isso não significa em momento nenhum que não precise do fator humano. O fator humano sempre vai ser importante. Porque mesmo que a inteligência artificial seja algo muito interessante, muito avançado, né? Não é tão exato quanto um trabalho humano, um pensamento, os laços, né? Isso nunca vai fazer com que um trabalho melhore, né? Então, mesmo que aumente a tecnologia, ainda assim a gente vai precisar dos recursos humanos. Outro fator também que influencia aí no mercado de trabalho é a escolaridade, né? Cada vez mais a população investiu na escolaridade.
Então, acaba que o mercado acaba exigindo que as pessoas tenham essa escolarização para as funções, né? E aí acaba que o mercado, ele vai querendo diferenciais, né? Então, inovação é muito importante, né, para que possa abrir novas oportunidades. Então, resumindo, o mercado de trabalho, ele é importantíssimo na hora de se levar em conta a escolha profissional. Em segundo lugar, quando a gente pensa em trabalho, também a gente pensa em importância social, né? E a remuneração, claro, né? A gente precisa do trabalho para se sustentar. Mas quando você vai pensar sobre todas as profissões, tem muita gente que fala, tal profissão é mais importante que a outra. Mas a gente tem que entender que todas as profissões são importantes e elas respondem a uma necessidade social, né, e contribuem para a manutenção da vida. Então, todas as profissões são importantes. O que acontece? Acontece que a sociedade não tem esse mesmo critério e acaba dando um lugar especial aí para pessoa, algumas profissões, como se tivesse maior ou menor prestígio. Infelizmente, né, nem sempre o prestígio é um fator que dê uma remuneração digna, né? Mas fica aí a reflexão, né, pra gente pensar se a gente quer fazer algo relevante, que tenha sentido para nossa vida, né, que tenha uma resposta para uma necessidade humana, né, do mundo, ou apenas para o nosso prestígio e remuneração, né? Então, isso vai influenciar toda a sua vida, né? Então, essa questão é muito importante também para a gente levar em conta quando a gente está pensando numa profissão. Deu sede. Se alguém tiver algum comentário, pode escrever aí, gente. Então a gente falou sobre os fatores, a gente falou sobre a importância social e a gente também tem que pensar as habilidades específicas, né? Não adianta eu querer ser uma jogadora de futebol, ser a Marta, né, da seleção brasileira, se eu não sei nem chutar uma bola, né? Então, aliás, não sei não, né? Eu não jogo bola, então eu não sei nem se eu sou boa, né? Então, a gente tem que levar em consideração, né, essas habilidades. Eu descobri esse final de semana que eu não tenho habilidade nenhuma com matemática, né? Fiz um concurso público e percebi que realmente não é a minha área. Foi bem difícil pra mim, assim. Mas tudo bem, ainda bem que eu escolhi uma área certa, senão eu ia sofrer bastante. Se a gente pensar, então, todas as pessoas podem exercer qualquer profissão. Mas tem áreas que exigem requisitos de conhecimentos e habilidades. Aqui o Sérgio está comentando que a Vivi está entre astronauta, psicóloga, bióloga e pediatra. É verdade, ela me falou sobre ser astronauta, achei muito legal, né? Eu espero que ela encontre aí as habilidades, né, que ela precise para essa profissão, né? Outro comentário aqui, internacional. Estão falando. Os jovens necessitam ser orientados sobre como podem descobrir, né, suas capacidades. Então, assim, é isso que eu tô falando. Há profissões que precisam de um conhecimento específico. Por exemplo, a psicologia. Ela precisa de uma formação, né, para que possa atender às questões, né, da clínica psicológica. Um médico, ele precisa ter,
né, a formação para poder fazer a prática médica. Então, não tem como não fazer essa formação. E aí, mesmo as profissões mais simples, hoje em dia tem sido exigido também a escolaridade, formação. A gente percebe que quando alguém pede uma vaga sobre qualquer coisa, né, ter no mínimo o ensino médio, o ensino técnico, né, porque quando a gente estuda, né, aprende algumas coisas, não necessariamente é para aquilo, mas também para a vida, né, saber se comunicar, saber escrever, ter um pensamento, um raciocínio lógico, né, então é sempre exigido mais escolaridade, mesmo para ocupações mais simples. Então, como resumindo aí esse primeiro ponto, os fatores que a gente tem que levar em consideração são o mercado, o reconhecimento, a remuneração, a importância e as habilidades específicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o caminho. Aqui a realidade brasileira, a gente tem um caminho meio difícil, né? Para quem vive, né? Quem sabe, a gente tem um vestibular, né? Que é uma prova que é muito concorrida. Tem mais candidatos, infinitamente mais candidatos do que vagas, né? Então, aquela ideia de que, se você se esforçar, você vai passar no vestibular, ela não cabe, porque existem fatores aí sociais e econômicos, né, que privilegiam algumas pessoas, né, e acabam que umas passam na universidade e outras não passam, mas não porque elas não se esforçam, mas porque tem menos chances, né, de chegar até lá, né? E hoje a gente dispõe aí de alguns dispositivos, né, para ingresso na universidade, né, bolsas de estudos, mas a gente sabe que não é só ingressar no vestibular, né? Tem todo um custo dessa formação, que também envolve moradia, alimentação. A minha irmã, ela fez odontologia e ela fez uma faculdade pública, mas ela gastou muito dinheiro comprando material para as aulas. Então, nem sempre tudo é acessível a todos, né? Mesmo em escolas públicas. Então, a formação sempre vai ser um caminho custoso, né? Porque é um investimento, né, que é feito e nem todo mundo pode investir, nem todo mundo tem a chance, na verdade, de investir da mesma maneira. Então, o vestibular, a formação, ela não é igualitária, né? Ela não é universal, certo? E agora, outro assunto que eu gostaria de falar aqui, né, é sobre o grupo e sobre o indivíduo. Muitas vezes o grupo, né, faz com que a gente se identifique aí com algumas profissões, né? Então, a profissão do momento hoje é ser analista de sistemas, que realmente é algo que tem bastante vagas hoje, né, no mercado de trabalho. Mas eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero, ou porque todo mundo, né, dos meus amigos vão fazer esse curso, né? E é comum, né, quando você é mais novo, você pensar dessa maneira, né? Quero estar perto aí da, dos meus amigos, né? E me identifico com eles, né? Nessa escolha. E a gente é educado desde cedo para isso, né? Principalmente ainda
em relação a profissões mais adequadas para mulheres e para homens. Você já deve ter ouvido, né? Engenharia para homens, pedagogia, né, para mulheres. E a gente sabe que não existe uma habilidade específica para uma pessoa, né? Assim, para mulher ou para homem, mas para um indivíduo, né? E aí a gente tem que ter ciência se a gente está escolhendo pelos outros, pelo que os outros estão dizendo, ou por nós mesmos, né? Por essa influência do meio ou pelo nosso desejo. Porque também, além da influência do grupo, tem também influência pessoal. Tem elementos aí internos, né, que ajudam a formar, né, o conceito da escolha das profissões. O que eu vou ser quando crescer? O que eu vou ser da vida? Comenta aí, gente, o que você queria ser quando era criança. Põe aí Sérgio, põe aí Osvaldo, não sei quem mais tá online aqui, mas escreve aí o que vocês queriam ser quando eram crianças. E quando a gente, né, desde criança vai pensando no que a gente quer ser, a gente leva perguntas como quais são as expectativas da minha família, os meus gostos, as minhas habilidades, né? O que eu quero, o que eu gosto, né? E aí isso tudo vai influenciando também a escolha. Olha lá, tem um comentário aqui da minha mãe, Jane, que agora está estudando para ser uma educadora parental. Sigam aí o Instagram dela. Ela escreve assim, ó: fico preocupada em ver os pais projetando nos filhos seus sonhos e desejos. E por sua vez, os filhos, para não desagradar os pais, acabam fazendo cursos que não gostam e não querem. Isso mesmo, tem muita gente que, influenciada aí por fatores da família, né, e fatores internos. Eu não quero desagradar meu pai. Pode ser que tenha casos assim. O meu avô e meu pai têm um escritório de advocacia. Então eu também vou ser advogado, né, para continuar aí o legado da família. Pode ser que o filho realmente se identifique com isso, né, e queira fazer. Mas também pode ser que seja alguma coisa que ele queira suprir alguma expectativa de alguém, né? Ou está sendo projetado, né, nos filhos, esse desejo que continue, né, lá o escritório, né? Então, a gente tem que também pensar sobre isso, se é algo que as pessoas estão esperando de nós e a gente quer corresponder, ou se a gente está fazendo por nós mesmos, né? Olha lá, ela colocou assim: eu queria ser professora e fui por 7 anos. E pelo que você me conta, foi muito legal, né? Foi uma experiência muito, muito boa, né? E aí, quando você encontra satisfação, né, pessoal no seu trabalho, isso também dá outros sentidos, né, para sua vida, né? Que aí às vezes pode até superar a satisfação material, né? E aí você pode, mesmo ganhando pouco ou ganhando bastante, né? Você tem aí um trabalho que é relevante, né? Que você tá fazendo aí porque você gosta e você é bom nisso. E por fim, né, escolher também é perder, né?
Escolher é um ato de coragem, né? Ela pode ser refeita, retomada, modificada. Tenho medo de que eu me arrependa da minha escolha. Mas se a gente não escolher, a gente não vai saber, né? De alguma forma, a vida é movimento, a vida é cada dia. E amanhã você pode ter outros critérios para uma escolha, diferentes do de hoje, né? Você pode estar passando por outras situações, outros relacionamentos, outro momento. Então, pode ser sim que a sua escolha seja diferente. E aí não tem nenhum problema você não seguir essa primeira escolha que você fez. É natural. A gente tem que pensar na escolha de hoje. O que, que eu quero ser hoje? E aí isso se constrói um projeto. Por isso que eu gosto do termo projeto de vida. Porque não é só a escolha da profissão, né? Mas os passos que vão sendo dados para a construção da vida, né? Que sempre vai estar em movimento, sempre vai seguir o caminho, né? Pode chegar aí na sua velhice e você querer cursar outras coisas, querer aprender coisas novas e trabalhar com outras pessoas. E tudo bem, isso é maravilhoso, né? Desde que você sinta satisfação e tenha esse desejo de fazer. E uma das coisas, né? Tudo isso que eu falei sobre mercado de trabalho, reconhecimento, universidades, fatores internos e grupais, eles se resumem a uma questão. Quanto mais informações vocês tiverem e coragem para escolher e entender o momento que vocês estão passando, né, e vão passar, mais a chance de ser uma boa escolha, né? Porque a informação é algo extremamente importante, principalmente de si mesmo. E aí a chance de você poder estar coerente consigo mesma é muito, muito grande. Aqui entrou a Ruth, né? A minha adolescente aí que participou, né, do grupo que a gente fez de orientação profissional. E foi muito legal acompanhar também um pouquinho ela, né? E depois vocês podem ver o vídeo que ela postou no meu Instagram, tá lá no meu feed, tá bom, gente? E aí, falando um monte de coisas, eu queria propor aí o meu trabalho, né? O que é a orientação profissional? É só um teste vocacional? Você vai fazer uma avaliação de pontos, quais para mim descobrir qual é a minha habilidade, vai dar lá no final, a sua profissão é essa. Não, na verdade, o objetivo da orientação profissional é algo muito mais é algo muito mais profundo, né? Muito mais abrangente. Porque é um processo para auxiliar, né, esse momento decisório. E não a decisão em si. Não vai ser a psicóloga, eu no caso, que vou falar. Pode ter certeza que você vai fazer tal faculdade. Não, como eu disse no começo, é apenas uma luz, né, para o caminho. Porque as atividades, né, os testes, as entrevistas, a exploração das profissões, né, levam a 4 coisas. Primeiro, protagonismo, né, a pessoa saber que ela pode escolher, que ela pode ter essa capacidade, esse desejo de escolher. Segundo, integração, que é
mediar todos esses fatores que foi falado aqui na live, né? E terceira, a identidade, que é o autoconhecimento, você saber como você está no momento e o que você passou e o que você vai passar e quais são os critérios que você vai tomar decisão. E por fim, em quarto lugar, o desenvolvimento, que é integral. Nós não somos só feitos para o trabalho, a gente tem muitas outras áreas na nossa vida, né? Então, às vezes a gente acaba focando só nisso, não, mas a gente tem muitas outras coisas, né? Eu achava, né, que eu só podia ser psicóloga, mas há alguns anos eu venho entendendo que eu posso ser um monte de coisas. Quem me segue, quem me conhece sabe. Eu quase deixei de ser psicóloga para vender café, porque eu estava muito chateada com a profissão. Mas eu percebi que eu posso fazer os dois se eu quiser. Então, tem muitas possibilidades, né? Se a gente entender, se conhecer, se desenvolver, a gente vai perceber que a gente é capaz aí de gerir a nossa vida e encontrar coisas que façam sentido, que sejam bom para nós e para as outras pessoas, principalmente. E aí, então, o público-alvo que eu trabalho são os jovens, né, que saem do ensino médio. Eu tenho outros colegas que trabalham com adultos também, nesse momento de transição da carreira, tá? Então, pode ser para os dois, mas eu trabalho especificamente com o pessoal do ensino médio. E aí, o objetivo, né, é fazer toda essa construção que eu falei. E aí tem duas formas, e aí a segunda que é a novidade. A primeira forma é que eu trabalho de forma individual, né? Então, são 10 a 12 encontros, um encontro semanal aí de 40 a 50 minutos. E tem todos esses passos que eu falei. E tem um bônus que sempre que possível eu consigo alguns profissionais da área para a gente fazer chamadas de vídeo para o adolescente e o jovem poder tirar todas as dúvidas que ele tem, né, em relação à profissão. Foram experiências muito legais, né, de conversas aí com profissionais das áreas. E eu acredito que ajudou muito, né, os meus clientes, aí, os meus adolescentes, para eles tomarem a decisão. E a novidade é que eu quero oferecer aí para vocês um atendimento em grupo. O que é isso? Além do atendimento individual, né, que é uma opção que você pode escolher, você pode também fazer o atendimento em grupo. O que é isso? Se a gente conseguir reunir, né, de 3 a 5 participantes, também no encontro semanal aí de 60 a 90 minutos, a gente pode fazer esse projeto de atendimento em grupo, que seriam 8 encontros. E aí os valores a gente calcula de acordo com a quantidade de pessoas nesse grupo. E, né, um desconto progressivo aí para o número de participantes. E o encontro semanal, né? É muito legal, é muito potente fazer esse encontro de forma coletiva, né, em forma de grupo, porque acaba sendo bastante interessante, né, cada um poder escutar do outro que também tá passando no mesmo momento, né, e foi uma experiência muito boa que eu tive nesse semestre, e eu queria oferecer esse serviço também para vocês. Então, fica essa proposta aí do meu trabalho, né, que é o atendimento individual e o atendimento em grupo. Gente, eu queria saber, assim, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário, se
Vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante. Eu tenho a ideia aí de fazer outras lives, né, sobre outros assuntos, quem sabe até convidar algum profissional, né? Acho que seria legal, né, a gente chamar alguém de alguma área pra gente conversar, né? Mas espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis passar. E eu fico à disposição se vocês quiserem conversar ou marcar um dia para conhecer mais o meu trabalho. Vai ser um prazer trabalhar com vocês ou encaminhar para outra pessoa que eu conheço, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou deixar aqui a live salva, né, aqui no meu perfil do Instagram, e aí vocês podem compartilhar, podem acessar novamente, se assim vocês desejarem, tá bom? Então, uma boa noite a todo mundo, né, e que vocês tenham aí, tenham tido uma boa reflexão e vocês possam também compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? Um abraço para todos.